Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto O Valor do Tempo. Conta-se que um jovem de uma pequena aldeia no interior da China não dava nenhuma importância ao tempo. Sempre deixava tudo para depois, sempre se julgava novo demais para fazer qualquer coisa naquele momento. Sempre alegava que o que mais tinha era tempo. E exatamente por ter muito, ele não o valorizava. Certo dia, porém, esse jovem se encontrou com um velho sábio que dizia ser uma pessoa feliz, pois soube muito bem aproveitar o seu tempo. E mesmo no final de sua vida, o que ele mais fazia era valorizar o pouco tempo que ainda lhe restava. Curioso com o tamanho disparate, o jovem perguntou: Senhor, por que você valoriza tanto o tempo? E já que o senhor o valoriza tanto, poderia me dizer qual é o valor dele? O sábio, percebendo o interesse do jovem, respondeu: Para você entender o valor do tempo, vamos transformá-lo em dinheiro. Imagine que você tenha uma conta corrente que cada manhã você acorde com um saldo de 86.400 moedas. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para o dia seguinte. Todas as noites, o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que você faz? Eu ia gastar cada centavo, é claro. E respondeu convicto o jovem: Sim, íamos gastar cada centavo. Pois bem, todos nós somos cliente desse banco de que estou falando. Esse banco se chama exatamente tempo. Todas as manhãs são creditadas para cada um 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Não é permitido acumular esse saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs a sua conta é reiniciada e todas as noites as sobras do dia se evaporam. Não há volta. Você precisa gastar vivendo no presente o seu débito diário. Invista, então, no que for melhor, na saúde, na felicidade, no sucesso. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que repetiu o ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um trem. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milissegundo, pergunte a alguém que receba a medalha de prata em uma Olimpíada. Valorize cada momento que você tem e valorize mais porque você deve dividir com alguém especial o suficiente para gastar o seu tempo junto com você. Lembre-se de que o tempo não espera por ninguém. Ontem é história, o amanhã é um mistério, hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. O jovem ficou pensativo e ali mesmo decidiu viver o tempo intensamente, viver como se cada segundo fosse o último de sua vida. E conta-se que graças a isso esse jovem cresceu, fez fortuna, criou uma grande família e passou a ser respeitado como uma pessoa que sempre soube dar valor ao seu tempo. Essa questão do tempo é algo que realmente a gente vive falando, não tenho tempo, né? Aqui não é nenhuma questão de saber usar o tempo. Muitas pessoas não sabem utilizar o seu tempo e falam que não tem tempo para nada, né? Já viram aquelas pessoas que mandam mensagem para você e falam assim: olha, desculpa, faz tempo que eu não falo um bom dia para você porque eu tô sem tempo, tô numa correria. Hoje se fala muito nessa palavra correria. Aí eu já começo a brincar, né? Hoje eu já levo eu levo isso em forma de piada, né? Quando alguém fala para mim assim, eu tô na correria, eu falo assim, quando é que vai ser a São Silvestre mesmo? Não é só em janeiro, você tá se preparando para ela, né? Então você corre o ano inteiro treinando para ganhar a São Silvestre. Gente, não existe essa de falta de tempo, desculpa, né? Eu sempre me dividi e não é que eu sou melhor que ninguém, não é que eu seja a perfeita, não, assim, é uma questão de dedicação, né? Eu tenho uma palestra para dar semana que vem, que fala sobre boa e má vontade. E essa questão do tempo está muito associada a isso. Se você tem boa vontade, você consegue fazer tudo e ainda sobra tempo para fazer mais. Mas se você não tem boa vontade, aí a coisa engrossa,
né? Aí você não consegue fazer nem as suas obrigações, que dirá o extra. E é tão bom quando a gente termina de concluir as nossas obrigações, nossos afazeres e fala, nossa, ainda deu tempo para fazer tal coisa. É tão gratificante. Quantas vezes na sala de aula a gente prepara uma aula lá, olha, hoje eu vou falar sobre as 4 operações, vou dar alguns problemas e vou falar sobre ciclo da vida. Aí quando vê, termina aquele conteúdo e a aula não acaba. Eu falo, nossa, vai dar para adiantar ainda um texto, uma interpretação de texto. Poxa, legal. Né? A criançada hoje aproveitou bem o seu tempo. Então, para o professor é uma alegria tão grande quando você começa a adiantar conteúdo, quando você consegue inserir novos conteúdos que não estavam preparados, mas que houve tempo para isso, ou seja, foi muito bem aproveitada a aula. E assim é no nosso dia a dia. Tudo o que a gente faz, que a gente fala assim, nossa, ainda deu tempo para fazer tal coisa, a gente enche o coração de alegria, porque foi proveitoso, foi bom. Agora é terrível para o ser humano se acostumar com aquela ideia assim, nossa, hoje eu fiz tanta coisa e ainda não deu tempo para fazer tal coisa. Ou seja, não soube aproveitar o seu tempo. Né? Ah, eu fiz tanta correria e não consegui falar um bom dia para a Patrícia. Poxa, você não consegue falar um bom dia para um amigo teu? Já pensou que triste isso? Aí quando chega lá na frente, fica sozinho, solitário. Ai, poxa, não tem ninguém para me dar um bom dia. Você não teve tempo para dar bom dia para ninguém a vida toda. Aí quando você está lá aposentado, doente, jogado dentro da sua casa, você quer que os outros te deem bom dia. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Eu estou passando por um turbilhão aqui de problema na minha cabeça e eu não deixei as minhas obrigações. Ontem eu não fiz a leitura com vocês e vocês devem ter percebido que eu não postei nem no YouTube, nem em lugar nenhum. Não fiz as leituras, porque ontem eu só chorava. Hoje eu tô até com a cara meio rebocada aqui, um batonzinho e tal para disfarçar. Porque ontem o dia realmente foi um dia turbulento para mim, foi um dia difícil para mim. Então não adianta a gente querer dar o que não tem. Falei, eu vou chegar aqui para ficar chorando na frente da câmera também o tempo todo, não dá, né, gente? A cara já não ajuda muito, ainda fica chorando. Enfim, falei, eu não vou fazer não, eu vou me dedicar primeiro a uma coisa que é urgente. E aquilo que eu me dediquei, eu pedi muito a Deus, orientação, fiz minhas preces. Eu fui tão acolhida, eu fui tão bem recebida com os meus amigos. Houve um retorno assim que eu não esperava. Eu estava esperando uma coisa e aí veio duas. Eu falei, gente, isso daqui é divino. Sinal que eu estou fazendo as coisas certas, que eu estou caminhando bem. Né? Para ter tido o retorno que eu tive, é sinal que eu faço as coisas corretas. E aquilo para mim é um termômetro, a gente tem que ter esse termômetro, né? Das coisas que a gente faz, se está sendo bem feito, se a gente está aproveitando bem o nosso tempo para as coisas que são agradáveis a Deus, que são agradáveis às pessoas, que você está produzindo bons frutos. E quando você vê esse retorno assim, você fala, poxa, realmente, eu estou aproveitando cada segundo que Deus me deu, porque vocês estão cansados de saber dessa ladainha, né? Que eu tenho poliomielite, que já era para ter morrido não sei quantos anos atrás. A poliomielite, se vocês procurarem no YouTube não, na Google, vocês vão ver que poliomielite mata em 5 anos, eu já estou há 9, né? Daqui a pouco vai completar 10 anos que eu estou com ela. E ela, realmente, ela tá me definhando, ó. Os músculos estão indo embora, mas não morri ainda. Então Deus me deu esse prazo a mais, aí esticou um pouquinho mais a minha vida aqui na Terra. Por que ele está me dando esse tempo a mais? Porque tem algumas coisas ainda para serem feitas. E eu tenho que aproveitar cada instante da minha vida, cada segundo da minha vida para fazer o que precisa ser feito. E aí ontem veio um pouco dessa resposta para mim. Não, o seu tempo está sendo bem utilizado, porque olha aí o retorno. Olha o que os seus amigos falam de você, olha o que eles falaram para você. Então, eu estou com um sorriso atrás da orelha, apesar das dificuldades que eu estou passando, eu estou com um sorriso atrás da orelha, porque eu estou sendo amparada de acordo com aquilo que eu me dediquei. O meu tempo foi útil, está sendo útil. E é importante eu passar um pouco da minha vivência para vocês, porque eu acredito que ela sirva de exemplo, né? Não para ser seguido, mas para refletir, tá bom? Então, que a gente saiba utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. Uma coisa eu posso garantir, vale a pena.